Inclusive, eu gravei um vídeo que eu falei isso, que tem muito brasileiro que coloca lá no currículo que tem conhecimento básico de espanhol. Mas ter conhecimento básico de espanhol não é só falar hola, que tal? Me llamo Katia. Não. Você tem que saber falar um pouco mais para você ter um conhecimento básico. Isso tanto para você ter uma certificação no idioma, quanto para você provar que tem um conhecimento básico numa entrevista de emprego, por exemplo. Então, no vídeo eu falo que se o entrevistador pede para você fazer uma pequena apresentação, você consegue se apresentar? Brevemente, coisa simples, porque você disse que seu nível é básico. Então, essa apresentação não pode ser Olá, mi nombre es Katia. E aí ficar olhando para a cara do entrevistador. Não, pessoal. Olá, mi nombre es Katia, qualquer pessoa pode falar. Decorou lá enquanto estava esperando ser chamado para a entrevista. O entrevistador está esperando mais do que isso. Certo? Então, o idioma, ele exige prática, ele exige dedicação. Qualquer idioma é assim. Se a gente não pratica, a gente perde. O idioma estrangeiro, como não é a nossa língua, se a gente não tiver contato com ele sempre, a gente perde fluência, esquece vocabulário. Essas construções gramaticais que são diferentes do português, a gente também esquece porque não é a nossa língua. Então, qualquer idioma que você queira aprender, você precisa manter a prática desse idioma. E os adultos não têm tanta facilidade quanto as crianças para aprender, sabemos disso. E eles aprendem pela prática, pela repetição, pela constância. Então não é da noite para o dia que você vai aprender espanhol. Você não vai aprender espanhol dormindo. Sinto muito falar isso para você. Você não vai colocar um livro de espanhol lá embaixo do travesseiro e amanhã acordar falando. Seria ótimo se fosse assim, né? Nós poderíamos aprender vários idiomas, mas infelizmente não é. Ele exige uma dedicação, exige ali uma atenção e a prática. Então, fazer exercícios, se comunicar com pessoas que falam o idioma, nativos ou brasileiros que falem o idioma. Eu tenho vários vídeos no meu canal em que eu estou falando em espanhol. Então é uma forma de você ouvir. Quanto mais você ouve aquela melodia, mais você a reproduz. Nós falamos português por quê? Porque quando desde criança escutamos os nossos pais, os nossos responsáveis, enfim, falando o idioma. Por isso que, inclusive quando eles cometem erros, a gente reproduz esses erros, achando que estão certos, porque a gente ouviu daquela maneira. Então, à medida que você ouve, você reproduz. Por isso que é super importante você ouvir o idioma estrangeiro. Você vai ouvindo, você vai percebendo qual é a melodia do idioma, qual é a entonação daquele idioma e vai, aos poucos, reproduzindo aquilo. Alunos que já têm um conhecimento melhor, ouvir músicas, assistir filmes. Tem muito filme espanhol, filmes argentinos, costumam ser muito bons. Muitas séries que hoje a gente encontra em vários aí, streamings, que você pode escolher qual você quer e colocar o áudio em espanhol. Então tem séries mexicanas que a pronúncia é diferente do espanhol da Espanha, que é diferente do espanhol do Chile, que é diferente do espanhol da Argentina, por exemplo. A estrutura da língua não é diferente, a estrutura é a mesma. Vai mudar um pouquinho o vocabulário de país para país, isso acontece em português também, né? De acordo com a região do Brasil que você está, tem palavras que mudam o vocabulário, mandioca, macaxeira, aipim, por exemplo, e pronúncia, sotaque, acento. Em espanhol você diz el acento, é o sotaque de cada região. Então, se só o Brasil falando português, aqui no nosso continente, América do Sul, já tem essa mudança de sotaque sul, sudeste, norte, nordeste, imagina com tantos países falando espanhol. É claro que vai ter variação de pronúncia e vai ter, sim, variação de vocabulário. Ok? Ah, qual que é o melhor sotaque? Qual que é o melhor acento? Não tem melhor acento.
todos estão corretos. Eu não posso dizer que o sotaque de São Paulo é melhor ou mais bonito ou mais correto do que o sotaque de Minas Gerais. Não posso falar isso. Todos estão se comunicando, estão falando a língua portuguesa, cada um com o seu sotaque. Isso é uma questão regional, cultural, que envolve por que as pessoas pronunciam determinadas palavras daquela maneira. Então, a mesma coisa no espanhol. São diversos países, são 21 países que falam espanhol como língua oficial. Então, tem variação de vocabulário e tem variação de pronúncia e todos estão corretos. Não tem essa de qual é melhor eu aprender. Você vai acabar aprendendo o sotaque que você escutar mais. Então, se você tem contato com, por exemplo, uruguaios, você vai acabar falando echa, xô, que eles têm uma pronúncia mais forte dos dois L's, do Y, por exemplo. Então, se vocês, é o que eu estava falando da língua portuguesa, se você escuta essa pronúncia, você vai acabar reproduzindo da mesma forma, certo? A gente repete o que a gente ouve.